O título da primeira mensagem que vamos apresentar hoje é Salvar ou Perder a Vida. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, versículo 24. Existe uma vida que é desejável e compatível com a natureza que herdamos de Adão. Paulo explica que o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. 1 Coríntios 15, 45 a 49, que passarei a ler. Está escrito o seguinte: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois do espiritual. O primeiro homem da terra era terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então aqui está a posição bíblica acerca do que falamos. E se você, meu prezado ouvinte, crê em Jesus, possui agora uma nova vida cuja origem está no céu e não na terra. A vida que você herdou de Adão nunca desejou as coisas do céu. E a vida que você vive agora possui em Cristo, que possui em Cristo, nunca ficará satisfeita com a vida que o mundo tem a oferecer. Sim, o mundo oferece uma vida, mas é a mesma vida que a humanidade tem escolhido desde os tempos de Caim. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? É o que nós encontramos em Lucas 9, versículo 25. O assassino de Abel não só inaugurou a religião fora da Bíblia, ao tentar agradar a Deus, como o fruto do seu trabalho, como também construiu a primeira cidade que deu origem à civilização, tal qual a conhecemos. No capítulo 4 de Gênesis, você encontra os descendentes de Caim inventando a agropecuária, a cultura e a indústria. O homem terreno agarra-se a estas coisas, muitas delas perfeitamente ilícitas, porque é tudo o que tem para satisfazer a vida que herdou de Adão. Mas no final ele terá perdido a sua vida aqui e eternamente. O cristão não caminha nessa condição, olha para o alto, para os céus, tem seus olhos fitos lá em cima, não vive preocupado com o desprezo aqui, pois suas expectativas estão na glória. Ele ora para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha, a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus literalmente perdeu a vida aqui para ter uma vida em vista à glória celestial. Em todas as épocas, os que foram da fé aguardaram uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra
E esperavam eles a pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele, pois preparou-lhes uma cidade, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 10 a 40, que passarei a ler para o conhecimento de todos nós. Hebreus capítulo 11, versículo 10, passarei a ler essa passagem bíblica que diz o seguinte: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um e esse, já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão e Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas e ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ser por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não recebeu os incrédulos, não pereceu com os incrédulos, escolhendo
acolhendo em paz os espias. Que mais direi? Faltar-me-ia contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da franqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugido o exército dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E Jesus conclui dizendo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26. Se Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, por que você se envergonharia de Jesus? Não é mesmo? E por fim, como está escrito, aquele que negar ao Senhor aqui na terra, ele negará ao Pai. Façamos o que é jus a Deus, por todo o seu amor, a sua compaixão por nós, que reconheçamos a sua glória, o seu divino amor, assim que alguém lhe perguntar se você é crente, evangélico ou cristão, responda com firmeza sim, e diga que é servo de um Deus vivo e poderoso que o ama e ama também a todos. A sua ação, a sua coragem pode ser agradável aos olhos do Senhor e grandes bênçãos Ele pode dar. Não se envergonhe, seja um discípulo de Deus. E nós dizemos juntos, amém.